Não é o que você pensa. Um caça capaz de decolar e pousar como um helicóptero, sem pista, sem catapulta, sem cabo de arresto. Mas como um avião pode subir na vertical e ainda voar a mais de 1.175 quilômetros por hora? Por que os soviéticos temiam tanto essa aeronave? Onde ela pousava quando não havia base aérea disponível? Quando os engenheiros perceberam que a solução estava em 4 bocais giratórios. A resposta envolve um motor genial, dezenas de acidentes fatais e uma guerra no Atlântico Sul que ninguém esperava vencer. Não é o que você pensa. Durante a Guerra Fria, o maior medo da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, era simples e aterrorizante. Um ataque surpresa soviético destruiria as pistas de pouso e decolagem no primeiro dia de conflito. Sem pistas, os caças e bombardeiros aliados ficariam completamente inúteis no chão. Essa ameaça motivou os engenheiros britânicos, ainda na segunda metade dos anos 50, a buscar algo nunca visto. Um caça que não precisasse de pista nenhuma. As primeiras tentativas de resolver esse problema esbarravam num obstáculo técnico enorme. Gerar sustentação vertical suficiente sem sacrificar velocidade horizontal parecia contraditório. Os projetos anteriores de decolagem vertical eram instáveis, ineficientes e praticamente impossíveis de pilotar com segurança. Mas antes de continuar, quero conhecer quem está assistindo. Me conta aqui nos comentários. Qual é o seu nome? De que cidade e estado você está assistindo? E uma curiosidade. Você já viu um Harrier voando de perto ou só conhece essa aeronave pelos vídeos? A proposta final era quase impossível. Um caça tático leve, rápido, armado, com autonomia razoável, capaz de decolar e pousar na vertical como um helicóptero, mas voando na velocidade de um jato convencional, sem precisar de nenhuma base aérea tradicional. Sem pressão, né? No centro dessa revolução estava o motor Pegasus, criado pela Bristol Engine Company. Os engenheiros perceberam que, se conseguissem direcionar o empuxo do motor para diferentes ângulos, o avião poderia ser empurrado tanto para frente quanto para baixo. Isso significava que um único motor poderia sustentar o peso inteiro da aeronave na vertical e, segundos depois, impulsioná-la horizontalmente como um caça comum. O resultado foi um motor capaz de gerar cerca de 9.100 quilos de empuxo, quase o dobro do necessário para levantar o avião do chão. Esse empuxo era distribuído por 4 bocais giratórios, 2 de cada lado da fuselagem. O engenheiro Ralph Hooper, da Hawker Siddeley, desenhou o projeto PU-127 ao redor dessa tecnologia, que voou pela primeira vez no final de 1960. A OTAN rejeitou o projeto por não atingir velocidade supersônica, mas a Força Aérea Real Britânica insistiu e o conceito evoluiu para o Kestrel, testado entre 1964 e 1965 por britânicos, alemães e americanos. Mas ter um motor capaz de girar o empuxo criou um grande problema: a instabilidade no pouso vertical. Quando o jato se aproximava do solo com os bocais virados para baixo, o ar quente e pressurizado formava redemoinhos violentos contra o chão. Até que os pilotos aprendessem a lidar com isso, o pouso vertical era extremamente perigoso e vários protótipos caíram, explodiram ou se partiram ao meio. Um segundo problema era o consumo de combustível absurdo durante as manobras verticais, que reduzia drasticamente o raio de ação da aeronave, em comparação a caças convencionais. Um terceiro problema era a manutenção. O sistema de bocais giratórios e os motores de alta performance exigiam cuidados constantes, algo raro para uma aeronave pensada para operar longe de bases estruturadas. Na verdade, foi exatamente assim que o Harrier ganhou fama de aeronave traiçoeira entre os pilotos britânicos e, décadas depois, americanos. A solução veio de um truque simples, porém genial: cortar os motores a poucos metros do solo
e deixar o avião cair suavemente, absorvendo o impacto pela própria estrutura. Mais tarde, sistemas computadorizados de estabilização automática ajudaram, mas o problema nunca desapareceu completamente. Entrando em serviço em abril de 1969 como Harrier GR-1, a aeronave tinha cerca de 14 metros de comprimento, envergadura de 7,6 metros e peso máximo de decolagem de 11.000 quilos. Um detalhe fascinante era a tática VIF, sigla para Vectoring in Forward Flight, ou vetorização em voo de avanço. Em pleno combate aéreo, o piloto podia apontar os bocais para baixo, reduzindo a velocidade bruscamente. O avião inimigo, voando mais rápido, ultrapassava a posição do Harrier, que aproveitava para se colocar atrás do adversário e disparar. Essa manobra era simplesmente impossível em qualquer caça convencional da época e pegava pilotos experientes completamente desprevenidos. Talvez a parte mais inesperada dessa história seja que o Harrier nunca foi usado como a OTAN originalmente planejou, decolando de clareiras escondidas na floresta alemã para repelir uma invasão soviética que nunca aconteceu. É exatamente por isso que sua consagração em combate veio de um lugar completamente diferente. As Ilhas Malvinas, no Atlântico Sul, longe de qualquer cenário imaginado pelos projetistas britânicos nos anos 60. Parece uma aeronave feita para um cenário específico, até você perceber que sua verdadeira vocação era a imprevisibilidade. Em abril de 1982, a Argentina invadiu as Malvinas, e o Reino Unido respondeu enviando uma força-tarefa naval com Sea Harriers e Harrier GR-3 a bordo. Enfrentando o Mirage 3, um caça supersônico argentino, os Harriers pareciam em desvantagem óbvia de velocidade e alcance. Ainda assim, voaram mais de 2.000 missões, derrubando 20 aeronaves inimigas e perdendo apenas 10 unidades, nem todas em combate direto. Esse desempenho impressionou tanto que os fuzileiros navais dos Estados Unidos, que já operavam o Ava Harrier desde 1971, passaram a explorar ainda mais o potencial da aeronave. Durante a Guerra do Golfo, no início dos anos 90, os Harriers acumularam mais de 4.100 horas de voo. Depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, cerca de 60 Harriers embarcados em navios de assalto anfíbio realizaram mais de 3.000 missões apenas nos primeiros meses de combate no Afeganistão. Mas o cronômetro do Harrier estava correndo desde o início. A versão mais moderna, o AV-8B Harrier II, ganhou novas asas, aviônicos atualizados e armamento de precisão guiado por laser e por GPS. Mas o projeto original, de mais de 4 décadas atrás, tinha um limite claro de evolução. Em 2010, o Reino Unido anunciou a aposentadoria completa da frota, vendendo os últimos Harriers britânicos aos Estados Unidos em 2011, que passaram a usá-los como fonte de peças de reposição. Por alguns anos, o Reino Unido ficou sem nenhum caça de decolagem vertical, até a chegada do F-35B. Essa nova aeronave trouxe furtividade, sensores integrados e velocidade supersônica, mantendo a mesma capacidade de pouso vertical, mas de forma muito mais segura. Ainda assim, é impossível não reconhecer que o F-35B só existe porque o Harrier veio antes. Cada acidente, cada teste e cada missão real ensinaram aos engenheiros exatamente como fazer um caça-VTOL funcionar com segurança. O Harrier não foi o caça mais rápido, não carregava o maior armamento e não era o mais avançado tecnologicamente de sua geração. Mas ele foi, sem dúvida, um dos mais versáteis já construídos, servindo por mais de 4 décadas, sobrevivendo a crises reais e se reinventando a cada nova guerra. Parece apenas um experimento estranho da Guerra Fria, até você perceber que ele mudou para sempre a forma como pensamos sobre poder aéreo e mobilidade em combate. E aí, o que você achou dessa história?
Deixa seu like se você não sabia que o motor Pegasus gerava quase o dobro do empuxo necessário para decolar na vertical. Se inscreve no canal para mais histórias sobre aviação militar. E comenta aí embaixo: qual outra aeronave revolucionária você gostaria de ver por aqui? Até a próxima!